Hoje, dia 18 de junho, é dia do Orgulho Autista. A data é marcada para celebrar as conquistas e também a inclusão de pessoas com autismo. Está aqui conosco no estúdio a neuropsicóloga, a Sara Carvalho, nossa convidada de hoje. A gente vai desejar primeiro que você seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por aceitar nosso convite. É um tema que a gente precisa debater em vários momentos do ano, da vida, porque é um tema muito presente no nosso dia a dia. E qual a melhor maneira da gente conseguir uma inclusão social de uma maneira assim geral, que você puder nos ajudar? Bom, a inclusão, Gabi, ela já começa dentro de casa, no núcleo familiar, né? Então, a gente entende que várias atitudes da família podem ajudar nessa inclusão, né? Além disso, é muito importante o acompanhamento especializado, as políticas públicas, né? Mas especialmente o estímulo em casa, tá? A partir disso, a gente pensa no estímulo das atividades de vida diária, autonomia da criança, a brincadeira funcional. Então, muito importante que os pais possam acompanhar também a criança nas atividades. Além disso, todo o suporte, né, educacional, a família acompanhando, dentre outros fatores aí bastante importantes. Sara, e em relação ao diagnóstico, porque a gente sabe que vários diagnósticos de autismo eles são feitos, mas nem sempre a família aceita muito bem esse diagnóstico. Como conversar com os pais para que olhem para o diagnóstico, para que olhem para as crianças, até para depois que é feito o diagnóstico, elas tenham uma melhor qualidade de vida, com o suporte necessário para que vivam de uma maneira melhor? Sim, com certeza. Na minha atuação profissional, eu sempre explico para a família lá na primeira consulta, Gabi, a importância de procurar esse diagnóstico justamente pela intervenção precoce. Porque quanto mais cedo a gente começa o tratamento da pessoa com autismo, mais chances a gente tem de evolução, de qualidade de vida, de ter uma funcionalidade e também uma participação social. Então, quanto antes a gente procura, mais cedo a gente consegue o tratamento e a gente consegue garantir esses acessos também. E a gente tem uma pergunta, daqui a pouquinho a gente vai ler uma pergunta da nossa telespectadora, aí é a Roselane de Araranguá. Boa noite, Gabi. Qual exame dá para nós sabermos se alguém da família tem autismo? Existe, Sara, algum exame específico para a gente ter esse diagnóstico? Sim, sim. Bom, a avaliação do transtorno do espectro autista é uma avaliação clínica, tá? Mas existem vários testes psicológicos, instrumentos para avaliação e diagnóstico, tá? Esses instrumentos, eles vão depender da faixa etária da pessoa. Então, a gente tem instrumentos para a faixa etária de pré-escolares, crianças também, adolescentes e indivíduos adultos, tá? Então, a gente tem, sim, possibilidades para ajudar nessa avaliação diagnóstica. E existe algum sintoma assim que é bem característico? Por exemplo, eu tenho isso, será que é uma bandeira ali para eu investigar? Existe algo assim que a gente pode dizer de um sintoma bem clássico? Tá, então a gente precisa dividir em crianças e adultos, tá? Vou falar um pouquinho dos dois aspectos. Em crianças, a gente precisa observar bastante os atrasos, tá? Qualquer indício de atraso no desenvolvimento. Então, dificuldades na aquisição da linguagem, atraso no desenvolvimento da linguagem, comportamentos repetitivos ou restritos, tá? Comportamentos similares a tiques, por exemplo, né? Que a gente observa assim, poxa vida, esse comportamento é estranho, a gente precisa observar também, tá? Dificuldades na socialização, seletividade alimentar e também sensibilidades sensoriais, como por exemplo, com ruído, luminosidade, texturas de roupas, tá? Então, são informações bem importantes. Indivíduos adultos, os sintomas eles podem ser mais sutis. Então, é importante que a família e a própria pessoa perceba, por exemplo, ansiedade social elevada, né? Desinteresse ou baixa motivação social, dificuldades de comunicação, interesses restritos, tá? Então, o indivíduo pode ter um interesse muito específico, dificuldade de conversar ou falar sobre temas que fogem do seu interesse, tá? Então, existe uma variedade de comportamentos que a gente precisa observar, eu só citei alguns, e por isso que a gente fala de neurodiversidade, de espectro, tá?
porque cada pessoa vai apresentar uma sintomatologia e nem todo indivíduo autista é igual a outra pessoa autista. Exatamente, existem as particularidades. Obrigada pela sua entrevista, foi bem esclarecedora, tá? Que você volte outras vezes para a gente debater muito mais desse assunto. Obrigada, viu? De nada, fico à disposição.